Você quer aprender como criar e bater metas no YouTube? Já pensou você aprendendo técnicas para ter ideias de conteúdo, escolher seu nicho, criar roteiros, ter mais views nos seus vídeos e apresentar tudo isso de uma forma única? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. Tem uma pergunta aqui da Andrea Magalhães que fala disso. Qual alimento ou alimentos para combater a depressão e a ansiedade? Tá, eu vou dizer primeiro o que tirar. Tá, boa. É melhor primeiro o que tirar. Tirar o excesso de ultraprocessados que a gente fala. O que é ultraprocessado, Lutz? Ultraprocessados são principalmente aqueles... imagina que é tudo que você encontra na gôndola no mercado. Tudo que você encontra nas prateleiras do mercado, nos freezers. Tudo que não te custa nada para abrir um pacote e comer. Ou então... E olha como uma coisa né? A gente fala assim, até que ponto é essa máfia, né? Talvez, né? Essa teoria da conspiração, tudo. Lutz, para analisar o mercado que você vai. Os produtos que são ultraprocessados, eles geralmente estão no meio do mercado. Eles fazem maior parte do mercado. Assim, se você quiser comer bem, você anda, na verdade, nas pontas dos mercados, que é onde está os hortifrutis e o açougue e a peixaria. O meio é tudo o quê? Bolacha, salgadinho. Isso é ultraprocessado. Bolacha, salgadinho. É tudo que tem embalagem? Não vou dizer tudo porque tem salada hoje em dia já embalada. É verdade, né? Mas vamos dizer que se a gente for pegar essa parte, sim. Imagina que é porque eles são ultraprocessados. A gente chama de shelf life, né? Uma coisa que dura muito tempo na prateleira. Tempo de prateleira. Então, tempo de vida de prateleira. Então, assim, você, por exemplo, um leite, aquele leite de geladeira. Você já viu a validade? São acho que 10 dias, 7 dias. Pega um HT, ele tem acho que 3 ou 6 meses, alguma coisa do tipo. Já dura bem mais, porque ele teve um processo que tirou as bactérias e tudo mais ali. Aí você vai pegar um biscoito, um salgadinho. Você vai olhar a validade, vai ter às vezes, tipo, 1 ano, 1 ano e meio. Pô, o que tem natural que dura 1 ano, cara? Nada. Nada. Então, assim, já começa dali. Então, assim, já a princípio, tirar o máximo disso. O máximo. Se puder, assim, eu diria que pelo menos por um período, assim, se tá num nível de uma depressão, tudo muito ruim e tudo mais, o ideal é tirar tudo. Por quê? Porque tudo, essa neuroinflamação vai ser constante. E assim, o pessoal acha que... mas eu não... Cara, não é pro resto da vida. É por um período. Que nem até a gente pode fazer isso, que a pessoa fala, restrição gera compulsão. Talvez você já tenha visto esse slogan aí, né? Uhum. Cara, não é assim tão simples. Não é um evento que causa compulsão alimentar. Não é só ter restringido por um tempo. É uma parte psicológica, é uma parte emocional, é uma parte cognitiva que você construiu isso. E é uma parte alimentar que você muitas vezes se impôs. Por isso que eu falei, às vezes aquele obeso ali que comia Mac todo dia, ele passou a comer salada de fruta. Eu tenho compulsão por McDonald's. Não. Você não tem compulsão por McDonald's, né? Não é seletivo. Uhum. Então você construiu, você fez a loucura de estar comendo 4.000 calorias num dia e no outro tá comendo 500. Então, assim, primeira coisa é retirar isso, os ultraprocessados, ao máximo. Porque eles são as combinações piores. Se a gente fosse pegar as piores combinações, já começa com açúcar e gordura hidrogenada, né? Que é a gordura vinda de óleos vegetais. E acho que 99,9% desses produtos tem. Pipoca de micro-ondas, salgadinhos, bolachas, chocolates, esses mais doces, coisas que estão no freezer, que aqueles... Pode falar os nomes, né? Pode, tudo. Hot Pocket, pizzas congeladas. As Hot Pocket é muito ruim, mano. Ela é trash, ela é trash, aquilo ali é ruim. Cara, não é difícil você fazer um hambúrguer, tá? Não, até mesmo os hambúrgueres de freezer não costumam ser os melhores, os de caixinha, né? Se você for ver. Tem proteína, às vezes tem proteína vegetal, tipo que... Pô, o bagulho, tem produto de frango que você vai olhar, a proteína vegetal. Aí você fala, como assim? Né? Já tipo, tá errado, né? Tá errado alguma coisa. Se conseguir excluir isso, e fast food, doces em geral, porque você pode ver mesmo... Por que é gostoso um bolo, por exemplo? Um bolo até que, sei lá, sua avó faça. Porque ele vai ter... óleo, né? A gordura vegetal, que nem eu falei, e açúcar pra caramba, e farinha. Esses são os 3 itens que praticamente... tem ovo, né? Praticamente não tem... E as vós que sabem os segredos vai pôr uma pitadinha de sal ainda. Também tem. Então, e aí que tá. O sal é um estimulador de sabor, né? Ele aguça mais o sabor, essa questão do sal.
E aí, Lutz, a gente entra numa profundidade, mas lembra que você falou dessa questão da possível máfia ali da indústria? Existe uma substância chamada glutamato monossódico. O glutamato monossódico é o básico aí, como a gente pode falar de nome, Ajinomoto. Né? A Ajinomoto criou o glutamato O monossódico. que é Ajinomoto? Ah, você não conhece o Não sei, Ajinomoto? não sei. A gente tem 4 sabores básicos, né? O salgado, doce, que são os padrões. A gente tem o azedo e o amargo. Esses 4 sabores nossa língua identifica naturalmente. Aí a gente vai ter o 5º sabor, que é chamado de umami. Esse 5º sabor seria meio que um estimulador de sabor. E o glutamato monossódico, que foi criado pela marca Ajinomoto, ele é um estimulador de sabor, ele é um amplificador de sabor. Então, assim, você vê como o negócio, você falou, né? E por que isso causa, né? Por que assim, esse 5º sabor, né? Ele aguça mais seu paladar. Ele é, tipo, ele é, assim, se você for, é como você nunca viu, né? Ele é tipo um sal. Ele é um sal cristalizadinho, assim, né? Dá pra comprar, assim, eu nunca mais comprei isso, né? Quando eu era criança eu gostava dessas coisas. E aí, ele tem como se fosse assim, pra colocar na comida. Tá. O shoyu, por exemplo, às vezes ele tem glutamato, o shoyu normal, né? Sem ser o shoyu de fermentação natural, tal, ele tem glutamato monossódico, grande maioria. E o que é um problema no glutamato? No seu cérebro também tem um neurotransmissor chamado glutamato. E ele é excitatório. E aí, imagina o que acontece para uma criança que tem TDAH ou autismo comer glutamato. Você deixa um cérebro que já é altamente inflamado, excitável, causa mais ainda essa excitabilidade e essa inflamação. Existe até, pouca gente conhece sobre isso, chama-se síndrome do restaurante chinês. É engraçado o nome, né? Mas por que isso acontece? Tem pessoas, Lutz, que vão para restaurante chinês e saem com muita dor de cabeça. Minutos depois, horas depois. Por quê? Tem a presença do shoyu, que tem o glutamato monossódico. Você vê que o negócio é um caminho assim que... Tipo, é que eu sou nutricionista que eu vou pra um monte de área, assim, né? Eu vou entender, tipo, um monte de coisa. Que eu vejo essa própria teoria da conspiração, tipo, pra muita coisa. Então, assim, ao mesmo tempo eu falo, a gente tem que regredir do que a gente evoluiu pra algumas coisas. Então, por exemplo, tirar esse... e onde tá muito presente o glutamato monossódico? Temperos prontos. Por exemplo... pode falar nome? Pode tudo. Eu sempre penso assim, porque como nutricionista não pode muito falar sobre nome. Então, mas aqui pode. caldo quinoa, bom sabor, fondor. Pensa em todo tempero tipo de pozinho. Sei. Caldo de sabores, de caldo de galinha, caldo de carne, caldo de legumes. Tudo tem glutamato monossódico. Por causa disso, sabendo disso, a indústria alimentícia também usa. Como eu falei, tem no shoyu. E eu olho que o shoyu, assim, o pessoal fala, restaurante japonês é saudável e tal. Depende, o que é saudável, o que é excesso, tem que sempre ponderar, né? Hoje já tem um novo shoyu que é de coco, chama Coco Aminos. É um shoyu que ele é de fermentação natural, ele não tem isso, né? Ele não tem o glutamato, que é o maior, tipo... E realmente é que... até que ponto vai o negócio? Porque muitas pesquisas que dizem que o Ajinomoto não faz mal é patrocinado pela... óbvio, né? Ajinomoto. Então, assim, eles já fizeram palestras na minha faculdade. Então, assim, tinha amigos que trabalhavam lá. Caralho! Então, assim, o buraco vai muito embaixo. E, tipo, tinha uma nutricionista que foi lá porque ela fazia, por exemplo, tanto para eles, né? Também deles, né? E também para outra empresa de questão de um tipo de queijo lá, não lembro, alguma coisa assim, né? Que aí ela meio que assim, só influenciava a gente a comer queijo, assim, tipo, não que queijo seja ruim e tal, mas você entende que... Enviesado, tipo, né? É enviesado o negócio. Não é justo, né? Exatamente. Não é o jogo transparente, não é limpo. Não é limpo. Não é limpo o jogo, né? E aí você deixa, tipo, você não consegue fazer suas escolhas. E muitas vezes esses produtos estão pra quê? Pra gustar mais o sabor. Isso se torna hiperpalatável. Esse termo hiperpalatável, ou seja, hiper, né, e palatável, o máximo do estímulo que você pode ter. Aí, Lutz, beleza, pra gente que já foi exposto a isso, é uma coisa. Nosso cérebro vai sentir isso, nosso sabor, nosso paladar, nosso intestino, tudo vai sentir isso. Só que, Lutz, imagina pra uma criança. A criança tá descobrindo o mundo. É tudo novo. Ele não, tipo, 6 meses, aleitamento materno exclusivo. Tá? Leite ou fórmula, provavelmente. Ideal que seja leite materno, obviamente. Depois dali, começa a introdução de umas frutas, de alguns legumes. Por enquanto, sem sal, sem açúcar. As frutas já têm um sabor adocicado. Imagina que é virgem o sabor dele. É zero, não tem noção nenhuma. Cara, você vai lá naquele momento,
Você vai dar tipo, como eu falei, aqueles tios, os avós, você vai meter um pirulito na boca da criança. Você vai colocar um doce, tipo, é a pior coisa para o cérebro dessa criança. Você vai colocar ela, porque também é tão ruim quanto também a tela para essa criança. Outra questão para eles, colocar uma dessas bolachas, de salgadinhos. O cérebro dela não está acostumado com isso, é um estímulo muito grande. E aí, Lutz, o que acontece? Lembra que eu te falei que quando é da indústria alimentícia, é o ápice do salgado e é o ápice do doce? Então, os dois extremos, né? Você tem muito doce e está com muito salgado. Aí você vai dar brócolis pro seu filho? Que, tipo, quase não tem gosto, né? Como ele vai comer? É igual quando eu falo para um paciente, não, você tá faltando você comer legumes. Ah, mas legumes é tão sem graça. Falam, é lógico. O que você come aqui não vai ter graça mesmo, porque nenhum alimento natural, Lutz, fica no extremo. Pensa só, absolutamente nenhum alimento natural fica no extremo. Verdade. Você pode pensar desde das frutas, de uma banana a um abacate, nenhum fica no extremo. Um coco é neutro, o abacate é neutro, tá? A banana é um dos mais doces das frutas. Aí você vai ter carne. Se você não botar sal, a carne não tem gosto de nada. É mesmo? Eu ia falar assim, talvez uma picanha, mas a picanha sem sal é horrível. Você pode pegar aí, amantes de carne. Exatamente. Mas Você pode pegar uma picanha de Wagyu, não vai ter gosto de nada. Vai ter gosto de gordura, de textura, mas não vai ter gosto. Ovo não vai ter gosto de nada. Por que o ovo pode ser tanto doce quanto salgado? Pensa só. É verdade, né, cara? É muita coisa. Não tem gosto se você não põe salzinha. Exato. O arroz. Tipo, o único daqui, o Gohan, né, o arroz japonês, ele tem só na água, né? Eu sempre odiei quando era criança por causa disso, né? Que não tinha gosto de nada. E é o único, talvez, tipo, porque até mesmo arroz você faz com alho, cebola, sal. Então você tem que pôr tempero para ter algum gosto naqueles alimentos. Senão, vai ser aquele gosto. E por isso que você também não põe, então, nesse alimento o glutamato monossódico. Você não põe o cubinho de carne, você não põe. Faz o seu. É isso que é o ideal. E aí as indústrias, você vê até que ponto estão indo. Elas estão vendo que a galera está indo para outro caminho. Indústrias grandes, como tipo, o caldo Knorr, a Knorr tá tentando fazer um novo sem o glutamato. Mas aí você vê que às vezes ele tem alguns contaminantes e tudo mais, mas já é bem mais clean, né? O label deles. Então, assim, eles já estão vendo que a galera tá começando a ter mais conhecimento, entender um pouco mais. Pouca gente fala dessa questão do glutamato, mas é uma questão que precisa saber, porque principalmente afeta as crianças.